Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Nessa manhã você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, porque nessa manhã nós trataremos de um tema construção. Construção para você, construção para a sua vida, para a sua família. Tema construção, texto Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, nós veremos uma passagem que fala a respeito de uma construção. Hoje é dia 29 de junho de 2004, é uma terça-feira, e Deus vai falar ao seu coração, com certeza, nessa hora. Mateus 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, nós trataremos do tema construção, mas não uma construção comum, não uma construção física, não uma construção de casas ou de edifícios, mas nós trataremos de uma edificação, de uma construção de um templo espiritual, a edificação de uma casa espiritual, a edificação e a construção de uma casa para você. Tanto é que o título dessa mensagem é o seguinte: edificando uma casa espiritual com segurança. Edificando uma casa espiritual com segurança, que, se você não sabe, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Quer dizer, nós temos uma matéria que você vê, esse é o lado do corpo, mas interiormente nós temos o nosso espírito, que é o nosso homem interior. Por isso que Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Quer dizer, o que acontece por fora vai mexer com você, sim, mas o que está por dentro de você, isso sim é o que vale. Isto sim é a sua verdadeira casa, é a sua casa espiritual. E nós precisamos edificar a nossa casa espiritual com segurança. E essas palavras do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, colocam-nos numa posição de edificadores. Você pode ser um engenheiro espiritual, um mestre de obra espiritual, um pedreiro espiritual nessa manhã, porque você vai construindo, à medida que você vai caminhando com Jesus, na sua caminhada cristã, você vai edificando uma casa espiritual. E como numa edificação comum acontece muitos empecilhos, não é assim? Você não está construindo uma casa, aí tem hora que acaba o cimento, tem hora que acaba a areia, tem hora que você sofre até pequenos acidentes de trabalho, não é assim? O construtor às vezes se machuca com prego, com martelo. Da mesma forma, é a construção da nossa casa espiritual. Você que vem caminhando nessa construção, e essa construção pode demorar anos, porque não é em 1 ano, 2 anos que você constrói uma casa alicerçada na palavra, não, pelo contrário. Até porque você precisa ouvir a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós construímos a nossa casa espiritual ao longo dos anos, na nossa caminhada. E nessa caminhada você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, você vai ter brigas, lutas, planos negativos do inimigo na sua vida, pessoas que se levantam, enfim, é uma enxurrada de problemas. É uma enxurrada de dificuldades, são várias coisas que se levantam na sua vida. E a sua construção, hora ou outra, você para e dá uma descansada e volta novamente. Como obras às vezes ficam paradas, a sua casa espiritual às vezes também fica parada. Por quê? Você não tem condição e material necessário para edificar a sua casa. Mas Jesus, ele deu um grande segredo aqui. Ele falou: olha, ainda que você construa uma casa, ainda que você tenha essa casa espiritual, de nada valerá se você não construir a sua casa sobre a rocha. E esta rocha, querido, nessa manhã, é a própria palavra de Deus. Essa rocha é o próprio Senhor Jesus, porque nós verificamos aqui que ele disse no versículo 24:
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei. Quer dizer, este homem é um homem prudente. Eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, assim como uma pessoa que vai construir uma casa de praia, digamos. Ela não vai construir a casa da praia em cima da areia, não. Ela vai buscar um alicerce sólido. Ele vai buscar a rocha. Ou se não houver rocha, ele vai criar aquele alicerce. Jesus está dizendo, da mesma forma, nós que queremos edificar uma casa espiritual, devemos ter a nossa vida balizada sobre a palavra de Deus. Jesus falou, se você cumpre, se você realiza, se você verdadeiramente é uma pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus, você estará edificando a sua casa sobre a rocha. E nessa manhã, Deus quer que você tenha uma casa firme. Deus quer que você tenha uma casa espiritual firme e sólida, uma casa muito boa, uma casa ampla, uma casa arejada, com portas, janelas, uma casa muito bonita, porque Jesus nesta manhã, ele quer falar para você profundamente ao seu coração. Edifique uma casa espiritual com segurança. E você diz, mas como eu posso edificar uma casa com segurança? Está escrito aqui, ele disse, você edifica essa casa com segurança quando você tem uns alicerces baseados e fundamentados na rocha. E essa rocha dessa manhã é Jesus na sua vida. Você começa a edificar a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário você praticar, ler e entender a palavra de Deus, porque Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer uma casa firme, uma casa espiritual firme? Pois edifique a sua casa sobre a rocha. E a rocha é a palavra de Deus. Porque ele diz, olha, quem ouve a palavra que eu falo e pratica, quer dizer, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, o que está em Tiago capítulo 1, versículo 22. Mas vamos edificar uma casa espiritual sobre a palavra do Mestre. Porque no versículo 25, e é o texto que eu quero, é o 25, nesse texto 25, versículo 25, nós verificamos alguns aspectos. Jesus, ele disse, olha, quem constrói a casa sobre a rocha, constrói uma casa boa, uma boa edificação, uma casa espiritual e uma casa com segurança. Aí no versículo 25, Jesus relata uma série de coisas que pode acontecer contra essa casa. Mas ele coloca esta casa bem edificada como uma casa. Veja só uma coisa, veja que no versículo 25 ele diz assim, quem edificou a casa sobre a rocha, no versículo 24, aí ele vem no 25 dizendo assim, e desceu a chuva, quer dizer, a chuva pode descer, e correram os rios podem vir, e assopraram os ventos também podem vir, e combateram aquela casa, o combate pode vir também, mas ele diz, e não caiu. E não caiu por quê? Porque estava edificado sobre a rocha. E a rocha é Jesus. E Jesus é a palavra. Quer dizer, Jesus e a palavra são a mesma coisa. Então nós verificamos aqui que Jesus descreve uma série de dificuldades, uma série de problemas que acontecem através da nossa caminhada cristã. Porque aqui ele diz em primeiro lugar, quem edifica uma casa espiritual com segurança não deve temer a chuva. Não deve temer a chuva. Não tema a chuva nessa manhã. Porque ele diz, olha, desceu a chuva. Desceu a chuva. Quer dizer, a chuva pode estar descendo na sua vida. A chuva pode ser uma grande tempestade. A chuva pode ser nesta manhã um dilúvio de águas na sua vida. Um dilúvio que está descendo na sua casa. Uma grande tempestade, um temporal que está inundando a sua casa, não é assim? Você está cercado dessa água, porque esta grande chuva está vindo. Mas se você está edificado sobre a rocha, e a rocha é Jesus, e a rocha é a palavra, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo, porque ainda que esse temporal esteja aí, ainda que esse dilúvio esteja aí, pode até não ser um dilúvio temporal, pode ser uma garoa, aquilo bem fininho que está incomodando você, né? Porque até a garoa também incomoda.
e a garoa vai incomodando aos pouquinhos. Então não importa se é chuva grossa, se é chuva normal ou se é chuva fina. Importa eu te dizer que as suas dificuldades, os seus temporais, os seus dilúvios, as suas garoas não podem incomodar você nessa manhã. Mas não podem incomodar por quê? Porque Jesus está contigo. Se você está edificado sobre a rocha, querido, filha de Deus, saiba que ainda que venha a chuva, e a chuva pode vir muito forte nessa manhã na sua casa, na sua vida, você fica firme porque Jesus está contigo. E se Jesus está contigo nessa manhã, você pode ter a plena certeza que você não vai perecer, porque a verdadeira chuva que cai na sua casa nessa manhã não é chuva de problema, não é temporal de problema, mas é chuva de bênção vinda do Senhor, porque Isaías 55:10 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão que come, assim será também a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Nesta hora saiba, a chuva desceu, mas você está sobre a rocha, edificado sobre a rocha, e pode ter certeza, essa chuva não abala a sua casa. Mas Jesus, ele disse, desceu a chuva, aí ele diz, vírgula, e o que aconteceu? Correram os rios, quer dizer, de repente a chuva desceu, você segurou, aí você falou, opa, passei esse temporal, mas quando você menos espera, vem outra pancada, né? Porque o diabo, ele sempre vai forçar a sua cara. O diabo, ele sempre vai vir a segunda, terceira vez. Então você não pode imaginar que acabou. Não, acabou a chuva, tá, amém, que você estava tranquilo, estava uma alegria, uma maravilha. De repente, correram os rios. Olha só. Jesus, ele disse, desceu a chuva, mas depois ele disse, e correram os rios. Quer dizer, os rios aqui são as correntes do mal. Os rios que Jesus descreve aqui são as ondas impetuosas, são as armadilhas, as ciladas, os maremotos, né? Aquela água agitada. Já viu o mar em ressaca? Você já viu o mar em ressaca? O mar em ressaca, ele lança as ondas com uma violência enorme. E é assim contigo também. Ele, o inimigo, está lançando ondas desde ontem sobre você. Ondas impetuosas. Ondas que parece que vão cobrir a sua vida. E você pensa, eu vou me afogar. Eu não sei nadar. Mas saiba que nessa hora Jesus está dizendo, fique calmo. Fique tranquilo. A sua casa está sobre a rocha? Você edificou a sua casa sobre a rocha? Pois a sua casa espiritual é forte. A sua casa espiritual é uma casa firme. A sua casa espiritual nessa hora não pode temer os rios. A sua casa espiritual não pode temer os rios, porque Jesus, ele está contigo nessa hora. Jesus está parando esse rio forte na sua vida, porque Isaías 43, ele disse, mas agora se diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, você é meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quer dizer, ainda que o inimigo levantou um rio forte contra você, ele está forçando o alicerce da sua casa, mas saiba que esse rio do mal, quando ele vem com grande força, quando ele bate com ímpeto, é da mesma forma que no mar, a onda se choca contra a rocha, e essa rocha é Jesus na sua vida. Portanto, fique firme, sua casa espiritual não será abalada, porque você é filho de Deus. Está difícil, aguenta firme. Jesus te garantiu, você não cai, porque você está sobre a rocha. Mas ele diz mais. Era bom se pudesse falar mais, mas o tempo não permite. Ele diz, olha, em terceiro lugar, assopraram os ventos. Você passou pela chuva, deu uma respirada, veio a corrente dos rios. Passou pela corrente dos rios, deu uma respirada, vem a ventania, não é assim? Mas vem os ventos, porque o vento sopra contra a sua casa espiritual, né? São os vendavais, aquela ventania muito forte, as ventanias com mais de 180 km por hora, são aqueles furacões que você vê na televisão, aquela nuvem negra que vem girando, e você está vendo esse furacão girar dentro da tua casa, não é isso? Você não está vendo esse furacão no teu quarto, na tua casa, na tua família, mas saiba que esse furacão não pode nada, porque Jesus é todo poderoso. E Jesus nessa hora, ele vai fazer simplesmente o seguinte, ele vai se levantar na sua casa,
Porque há uma passagem, você conhece, em Marcos capítulo 4, que os discípulos estavam no mar e o barco estava afundando, era uma ventania muito forte, era um temporal, uma tempestade incrível, um vento muito forte, querido. Mas Jesus se levantou naquela hora, levantou as mãos para os céus. E ele repreendeu a ventania e o temporal. É da mesma forma nesta manhã, Jesus está se pondo de pé na sua casa, dentro da sua sala, no seu quintal, onde há contenda eu não sei, mas o Espírito Santo está entrando agora. E se o Espírito Santo está entrando nessa hora, haverá uma mudança, haverá uma transformação, porque ainda que os ventos estejam soprando, você está escutando o assovio desse vento maligno, mas esse vento agora cessa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo o mal já saiu da sua casa, todo o mal está sendo repreendido, porque Jesus se levanta nessa hora e fala: cala-te, aquieta-te. Toda a ventania nessa hora na sua vida, e você pode ter a certeza que o furacão não destruirá a sua casa, porque a sua casa está sobre a rocha, edificando uma casa espiritual com segurança. Se você estava dizendo: mas a minha casa não era nada disso, porque você queria, porque agora você pode ter uma casa firme. Coloca a sua fé em Jesus, na palavra de Deus. Mas ainda tem mais, porque logo à frente, Jesus, ele disse depois da vírgula, sopraram os ventos, e ele diz assim: e combateram aquela casa. Em quarto lugar, combateram a casa, porque o Satanás, ele quer destruir a tua casa, querido. Satanás quer destruir a tua família, e você, irmão, não pode deixar. Você tem que orar, manter a sua fé, não recua, mas avança, porque ele diz: olha, eles tentaram derrubar a casa. Quem? O vento, a chuva e os rios. 3 armadilhas do diabo vieram contra você, não foi assim? Mas para derrubar a sua casa, porque ele tenta derrubar a sua casa, ele tenta empurrar a sua casa, ele tenta forçar de todas as maneiras. Mas saiba de uma coisa, quando a casa está vazia, diz Lucas capítulo 11, 24 até 26, diz que o espírito maligno traz outros 7 espíritos piores. Mas se você tem o Espírito Santo contigo, não tem essa de espírito nenhum não. Não tem essa de espírito nenhum ruim não, porque Jesus está na tua vida. E ainda que ele esteja combatendo nessa manhã fortemente contra a sua casa, você vai se colocar de pé nessa hora. Você vai ficar de pé nessa hora e vai dizer: Satanás, você está combatendo contra a minha casa, mas a minha casa é casa espiritual. Porque se você não sabe, se você não conhece, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, versículos 11 em diante: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está escrito, e este fundamento é Jesus, a rocha firme. A nossa rocha é Jesus, porque no versículo 16 de 1 Coríntios 3, diz que vocês não sabem, nós somos o templo de Deus, e o templo de Deus é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a sua casa não cai, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Casa vai cair? Não, só cai se você quiser. Porque, em último lugar, ele diz assim: combateram a casa, e a casa não caiu. Sabe por quê? Casa que é de Deus, templo que é do Espírito Santo, não vai cair nunca. Sempre está firme, sempre está forte, porque sempre tem um alicerce. Você tem esse alicerce, você tem essa rocha. Então saiba que nesta manhã, a Bíblia diz no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque Jesus disse: a casa não caiu por quê? Porque estava edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus para você e para mim. Edificando uma casa espiritual nessa manhã, saiba, não tem chuva, não tem rio, não tem vento, não tem tentativa do inimigo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus. A cada dia posso viver protegido por ti, Senhor, e caminhar em segurança, guiado por tua mão de poder. Tu és Senhor.
dia posso viver protegido por ti, Senhor, e caminhar em segurança, guiado por tua mão de poder. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Por ti protegido estou, minha torre forte, Minha torre forte, não temerei o dia de amanhã, pois o Senhor não mudará. Tua palavra tem para mim consolo. oh, tu és o meu consolo, tu sabes. Bem, irmão, chegamos ao final de mais um Deus Proverá. Que Deus tenha abençoado a sua vida. Amanhã estaremos de volta às 9 da manhã. Que Deus abençoe você e te guarde eternamente. Amém e graças a Deus.